Nós chegamos na Semana Santa, e por incrível que pareça, existem muitos cristãos que não sabem o que a Semana Santa significa ou representa, ainda que ela seja o coração do ano litúrgico. Sim, muita gente pensa que o coração do ano litúrgico é o Natal, mas não, é a Páscoa. Especificamente o Tríduo Pascal, que é quinta, sexta e sábado junto com domingo. E por quê? Bom, porque a Semana Santa nos faz recordar e contemplar os momentos mais importantes da vinda de Jesus, que é Deus na Terra, desde a sua chegada em Jerusalém até a sua morte e ressurreição. Não haveria salvação sem a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que este é o coração litúrgico. Então vamos lá, a Semana Santa começa no domingo, o chamado Domingo de Ramos. Ele nos leva para uma época onde os judeus, que estavam sob domínio de Roma, esperavam por um Messias. E uma das profecias mais bem interpretadas para a vinda desse Messias era Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Eis que teu rei vem a ti, humilde, montado em um jumentinho. E Jesus, que já era aclamado como sendo esse Messias por seus milagres e seus ensinamentos, entra em Jerusalém, que era o centro do judaísmo, porque lá estava o templo, e ainda numa época muito próxima da Páscoa, ou seja, existia uma multidão de peregrinos na região. Ao ver o chamado Messias entrando na região com um jumentinho, o povo começa a aclamá-lo e proclamá-lo Messias, abanando-o com ramos e gritando: Hosana, filho de Davi. Hosana, que significa salva-nos agora. E como uma recordação histórica, no mundo inteiro, no Domingo de Ramos, nós fazemos uma missa com uma procissão, onde milhões de fiéis no mundo inteiro saem nas ruas com ramos, gritando Hosana, filho de Davi, para nos lembrarmos e contemplarmos essa entrada triunfal de nosso Messias. E um detalhe adicional interessante é que os mártires nos primeiros séculos eram representados com ramos em suas mãos, ou seja, aquele que segue Cristo até a morte participa de sua vitória triunfal. Na segunda-feira da Semana Santa, nós recordamos quando Jesus começa a denunciar e confrontar diretamente o pecado e a hipocrisia dos líderes religiosos da época, quando ele expulsa os vendilhões do templo, chamando aquele lugar, que é a casa do seu pai, de covil de ladrões. Aqui se inicia o conflito que dará início à sua condenação. Nesse mesmo dia, também nos recordamos da história de quando Jesus amaldiçoa a figueira sem frutos. Para você que não conhece a história, Jesus e os discípulos a caminho de Jerusalém se deparam com uma figueira cheia de folhas. Jesus, que estava com fome, vai até essa figueira e começa a procurar frutos para colher e comer. E os discípulos estranham porque eles não estavam na época de frutos, então é natural que aquela figueira não tivesse nenhum fruto. No entanto, aquela figueira tinha folhas, e as folhas vêm junto com os frutos. Então, apesar de não estar na época de frutos, aquela figueira, por ter folhas, prometia dar frutos, mas não deu. Então Jesus a amaldiçoa e diz que ela nunca mais daria nenhum fruto. Evidente que isso é uma analogia ao templo. Jesus veio ao mundo para libertar a humanidade do pecado, porque quando Jesus veio, a humanidade estava afundada, condenada no pecado. Então a humanidade não estava numa época de dar frutos, numa época de dar santidade, numa época de ser fiel a Deus. Então por que é que Jesus esperaria isso dos líderes religiosos? Justamente porque assim como aquela figueira especificamente tinha folhas, ou seja, ela prometia frutos, o templo é a casa de Deus. Então o templo promete os frutos assim como a figueira com folhas, mas não tinha nenhum. E após isso, Jesus começa a ensinar publicamente no templo, atraindo inimigos e líderes religiosos que o apedrejavam e tentavam buscar das mais diversas formas para tentar condená-lo e matá-lo. Na terça-feira da Semana Santa, nós recordamos de quando Jesus anuncia que ele será traído por um deles e que Pedro o negará 3 vezes. E daí você me pergunta, ué, mas essas duas coisas não acontecem na Santa Ceia, que é recordada só na quinta-feira? Sim, no Evangelho é descrito que essas coisas acontecem todas juntas, mas a Igreja Católica divide essas coisas entre os dias para que nós possamos recordar e contemplar cada coisa com seu devido mérito. Nós também recordamos de quando Jesus ensina no templo pela última vez, ensinando suas últimas parábolas. Falam sobre vigilância, fim dos tempos, juízo final, quase como uma despedida pública, revelando o seu coração humano diante da humanidade. Uma boa contemplação e meditação para fazermos na terça-feira é que neste ponto a cruz já é inevitável, porque Judas já decidiu traí-lo e os líderes religiosos já buscam uma forma de matá-lo, e Jesus já se entregou por amor. A
Quarta-feira Santa é conhecida como Quarta-feira da Traição, porque é recordado neste dia quando Judas vai até os chefes dos sacerdotes e oferece trair Jesus, entregar Jesus. Lhe é oferecido 30 moedas e a partir desse ponto ele passa a procurar oportunidades para entregar Jesus às autoridades judaicas. E as escrituras descrevem claramente que neste momento Satanás entrou em Judas. O que é curioso é que muita gente pensa que Judas traiu Jesus por muito pouco. 30 moedas, o Judas até fala: esse é o preço de um escravo. Mas veja, ainda que lhe fosse oferecido todo o ouro do mundo inteiro, ainda seria nada perto de Jesus. E Judas sabia disso. Judas não traiu Jesus por 30 moedas. Judas traiu Jesus porque ele representava aquela parte da população judaica que queria que Jesus fosse um libertador político. Mas quando Judas começou a ver que Jesus estava desafiando os líderes religiosos da sua própria religião, os próprios fariseus, indo contra o comportamento do próprio povo e não dos romanos, ele começa a sentir raiva de Jesus. Ele queria que Jesus fosse o Messias diferente. E quando Judas entrega Jesus, não é consenso que tenha sido exatamente essa a motivação, mas é uma interpretação extremamente coerente que eu concordo. Judas esperava que neste momento, ao ser entregue às autoridades de Roma, aquele seria justamente o momento que ele teria que se revelar e se mostrar como rei e derrotar aqueles soldados e estabelecer o trono diante de Roma. Mas não, ele a entrega aos soldados, permanece submisso, apanhando, sendo cuspido. Por isso ele até tenta entregar as moedas de volta para o chefe dos sacerdotes, mas é negado. E ao invés de confiar na misericórdia eterna de Deus, ele resolve se entregar para a morte. A Quinta-feira Santa é um dia denso, cheio de coisas para se recordar. É nela que contemplamos a última ceia, onde ocorre a instituição da Eucaristia. A Eucaristia é um mistério de fé, o que significa que é como se ela fosse um oceano infinito. Quanto mais você mergulha, mais você descobre que ainda tem que mergulhar. Ou seja, é impossível te explicar com palavras o quão grandioso é esse sacramento. Mas o que nós sabemos é que Jesus, ao pegar o pão, olhar para ele e dizer: "Isto é o meu corpo", aquele pão que continua com cheiro de pão, gosto de pão, aparência de pão, não é mais pão, mas sim o corpo de Cristo. E em todas as missas, após o padre pronunciar aquelas palavras de Jesus, o pão novamente se torna o corpo de Cristo, a carne, seu sangue, sua alma e sua divindade. É Cristo vivo e ressuscitado e glorificado. E o sacrifício de Jesus no Calvário transcende o tempo e espaço. Ele aconteceu 2000 anos atrás, mas se torna presente todos os dias em todas as missas do mundo. A Eucaristia contém toda a Páscoa, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Neste dia também contemplamos a instituição do sacerdócio, porque depois de transubstanciar o pão, ele ora para os seus apóstolos e diz: "Fazei isso em minha memória." Ou seja, ele dá o poder aos apóstolos de também, ao pronunciar aquelas palavras de Jesus, transubstanciarem o pão no corpo de Cristo, sendo esse poder dado a esses sacerdotes ordenados que sucedem dos apóstolos, e não a qualquer um. Também contemplamos o lava-pés, onde Jesus, que é Deus, se demonstra como sendo o servo que purifica os seus amigos, que na época era naturalmente uma função de escravos, demonstrando que aquele que deseja liderar seja aquele que mais serve os outros. E também é interpretado como uma analogia à purificação antes de receber o corpo de Cristo. Por isso, quando você está em pecado mortal, você precisa se confessar, limpar a sua alma, limpar os seus pés antes de ceiar, de receber o corpo de Cristo. E por último, na Quinta-feira Santa, contemplamos a agonia de Jesus no horto, que vê e sente no seu corpo e na sua alma todos os pecados da humanidade, passados, presentes e futuros. Sente uma agonia absurdamente dolorida, tão grande ao ponto de que seu corpo começa a suar sangue, tão grande ao ponto de que Jesus, que é divino, diz: "Minha alma está triste até a morte", tão grande ao ponto de que ele pede para que o Pai afaste dele aquele sofrimento, mas reconhece que a sua vontade divina, que procede do Pai, é maior do que a sua vontade humana, que é repleta de medos, dores e paixões. Então, chegamos na Sexta-feira Santa. Eu acredito que ainda que você não saiba exatamente o significado da Semana Santa, você sabe o que acontece na sexta. Aqui, contemplamos todo o julgamento feito diante de Anás e Caifás. Todo o julgamento é feito de uma forma extremamente suspeita e ilegal, porque segundo a própria tradição judaica, os julgamentos, em primeiro lugar, não poderiam ser feitos à noite. E Jesus foi interrogado por Caifás à noite, nas escondidas. O povo sequer estava sabendo, além de que também foi feito na véspera da Páscoa, que também era algo contra regras judaicas, além de que as autoridades judaicas claramente já haviam decidido matá-lo antes mesmo do próprio julgamento, já que as escrituras relatam que Jesus estava sendo repetidamente esbofeteado, xingado, cuspido, humilhado. E bom,
Seguindo, os judeus não podiam condenar alguém à morte sem autorização de Roma. Então eles levam Jesus a Pilatos, que percebe claramente a inocência de Jesus, mas por medo de uma rebelião por parte dos judeus, ele lava suas mãos e condena Jesus à morte, e morte de cruz, que era uma punição reservada somente aos piores criminosos. Ele é flagelado com chicotes que arrancavam as suas peles, deixando à vista todos os seus ossos. Coroado com uma coroa de espinhos, carrega a sua cruz por cerca de 800 metros até subir um monte, chamado Gólgota, perto de estradas movimentadas, justamente para ele ser visto e servir de exemplo. Praticamente nu, ele permanece na cruz por aproximadamente 6 horas, até entregar seu espírito e morrer. O evangelho relata que no momento de sua morte ocorre um terremoto em Jerusalém, e assim houveram trevas. Este dia, Sexta-feira Santa, é o único dia no ano inteiro que a igreja não celebra nenhuma missa, por profundo luto, por ver o seu próprio Deus, que tanto ama a humanidade, morto por ela. Sábado de Aleluia. A igreja permanece silenciosa e sem nenhum sinal visível, Jesus permanece no túmulo, mas realiza outro milagre misterioso. As pessoas que vão para o céu através de Jesus Cristo. Então todas as pessoas que morreram antes de Jesus Cristo vir à Terra não foram diretamente para o céu. As pessoas injustas e ímpias já estavam condenadas ao fogo, mas as pessoas justas e misericordiosas estavam num estado profundo de descanso e espera do Messias. E quando Jesus morre, ele desce à mansão dos mortos e salva aquelas pessoas justas que não podiam entrar no céu ainda, para que Jesus, além de ser o homem que abre as portas do céu novamente, é o primeiro a entrar nela. Esse dia é conhecido como Sábado de Aleluia, porque a esperança da ressurreição de Cristo já surge nesse dia, porque as escrituras nos relatam que as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus na madrugada de domingo e estava vazio. Então sugere que ele já havia ressuscitado um tempo antes. Então, no sábado à noite, o fogo do círio pascal é aceso, que representa Jesus Cristo ressuscitado, que vence a morte e vence o mundo. E é o domingo de Páscoa que realmente dá significado para toda a nossa fé, onde nos recordamos, celebramos e contemplamos a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o mal. Ele não ressuscita como homem da mesma forma que era antes, mas ele verdadeiramente entra em uma nova vida glorificada. Seu corpo glorioso brilha, é incorruptível, é livre da morte, é capaz de atravessar paredes. No entanto, suas chagas permanecem como sinal eterno de sua paixão de amor. É um dia de alegria, de luz, de festa. A Sexta-feira Santa nos mostra até onde Deus foi por amor. E o domingo de Páscoa nos mostra o que esse amor foi capaz de vencer. A paz de Cristo.